Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nutri Carmela, prazer em conhecer todos vocês. E hoje eu vim aqui trazer uma dica importantíssima. Eu vou te contar 7 motivos pelos quais o seu intestino não funciona e você nem imaginava que fosse por causa disso. Então fica aqui comigo que eu vou contar tudinho pra você até o final desse vídeo. Vamos lá? Olha só, fique sabendo que você que está aí me assistindo nem imaginava, mas o seu intestino ele é fundamental para vários mecanismos que tem em funcionamento no seu corpo. Inclusive, o intestino ele é fundamental para suas barreiras, isso mesmo, para sua imunidade. Então, se você tem um intestino funcionando mal, com certeza a sua imunidade também vai mal. Além disso, todo mundo sabe que uma pessoa que não faz cocô é uma pessoa enfesada, isso mesmo, literalmente, gente. Então, já sabe-se que as pessoas que elas não vão ao banheiro regularmente, elas têm um intestino muito ruim. Então você não quer passar por isso, né? Eu tenho certeza. Além disso, o intestino ele contribui para uma série de fatores. Inclusive, se você tem um intestino funcionando mal, saiba que isso também pode ser um dos fatores que levaram você a desenvolver, por exemplo, o excesso de peso. Você sabia disso? Inclusive, eu tenho vários pacientes pupilas que participam do meu grupo Bem Me Cuido, que descobriram também que a sua circunferência abdominal diminuiu muito depois que começou a ir no banheiro todos os dias, fazer cocô todos os dias. Então, quando o seu intestino está funcionando mal, você consequentemente também tem uma circunferência abdominal muito maior. Então fica aqui comigo que eu vou contar pra você esses 7 fatores que influenciam no seu intestino e que você nem imaginava. Mas então, se você já gostou desse assunto, curte aqui o meu vídeo que você vai me incentivar a fazer muito mais vídeos interessantes como esse pra vocês. Então vamos ao nosso primeiro motivo, que é a falta de água. Isso mesmo, o seu intestino ele tem um movimento intestinal chamado peristaltismo. Peristaltismo é o trânsito do bolo fecal, das fezes no seu corpo. Então o que acontece? Para que esse trânsito intestinal ocorra de uma maneira adequada, você precisa estar hidratado, porque senão as fezes elas não vão andar, né? Elas não vão ter onde escorregar literalmente para poder fazer o seu caminho normal no seu corpo. Então você precisa tomar a quantidade certa de água todos os dias. Uma média seria uma quantidade de água por quilo de peso, que é 35 ml por quilo de peso corporal. Então significa que se você tem 60 quilos, você deveria fazer 60 vezes 35 para descobrir quanto você precisa tomar de água por dia, para aí você oferecer a quantidade necessária de água que você precisaria tomar todos os dias, certo? Então, capriche no consumo de água, que isso vai ajudar muito o funcionamento do seu intestino. E a segunda dica é a falta de fibra e até mesmo o excesso dela. Pasme, quando você come fibra demais, o seu intestino também pode ressecar. Isso se você não tomar água, que foi nossa primeira dica. Mas, principalmente, as pessoas elas têm esse trânsito intestinal devagar por conta da falta de fibra. A maioria das pessoas, na verdade, elas têm esse problema da falta de fibra. Mas também pode acontecer, principalmente se você estiver numa reeducação alimentar, se você estiver tentando melhorar a sua alimentação e do nada você aumenta a quantidade de fibra e não aumenta a quantidade de água, também pode ter esse efeito rebote e travar o seu intestino. Mas principalmente as pessoas elas têm um problema com a falta de fibra mesmo. E por que a gente come pouca fibra? Geralmente a fibra ela está presente em cereais integrais, né? Arroz integral, milho, trigo integral, aveia, linhaça e também nos nossos hortifrutis, né? Fruta, legumes e verduras, que às vezes a gente gosta, mas deixa de comer por falta de hábito, por falta de praticidade, porque não tem tempo de lavar, né? Então, esse baixo consumo de fruta, legume e verdura, consequentemente, acarreta no baixo consumo de fibra, e aí o seu intestino trava, né? Agora, se você não tinha o intestino preso e começou a ter o intestino preso agora, depois da reeducação alimentar, pode ser que o seu problema seja excesso de fibra. Aí é só você aumentar a quantidade de água que seu intestino vai funcionar normal. Mas se você já estava com o intestino travado antes, pode ser a falta de fibra. Então capriche nesses alimentos que eu falei para vocês. Frutas, legumes e verduras e cereais integrais. Vai ajudar bastante no seu trânsito intestinal, tá? Então vamos para nossa terceira dica, que é a flora intestinal ruim. Isso mesmo, Carmela, o que significa flora intestinal ruim? Quero falar uma coisa pra você, principalmente se você é mulher e tá me assistindo agora. Sabe aquele problema de candidíase, de repetição que você tem? Que não sara nem por milagre, que você vive tomando remédio, vai no ginecologista, ele passa pra você lá o medicamento e mesmo assim você volta a ter esse problema? Pode ser por causa da sua flora intestinal ruim também. Então, o seu intestino funcionando mal também implica que você pode ter muito mais infecções ginecológicas mesmo. E isso é um perigo, né? Tanto para o seu bem-estar físico quanto emocional também. Então, presta atenção nessa dica. Você precisa manter uma flora intestinal boa para o seu intestino funcionar bem, né?
e também por uma série de outros prejuízos que você pode vir a ter se o seu intestino, se a sua flora estiver ruim, como esse problema da candidíase, por exemplo, que eu acabei de falar para você. Então, por que a gente fica com a flora ruim? Pode ser por vários fatores. Vou citar dois principais para vocês, que um deles é a má alimentação, porque as bactérias benéficas, elas não são alimentadas e elas acabam morrendo. E o outro principal motivo é o uso de antibióticos discriminadamente. Carmela, você tá falando que eu não posso tomar antibiótico, mas meu médico passou. Não, gente, calma, não é isso que eu falei pra você, presta bem atenção. Eu disse que as pessoas, elas tomam antibióticos de uma maneira muito indiscriminada. Ela vai, às vezes, na farmácia, ou ela conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa lá, e aí ela compra esse antibiótico sem receita, ela toma sem saber se ela realmente precisa daquilo. E qual que é o mal que isso traz? Gente, antibiótico, resumindo pra vocês, é um remédio, é um veneno, na verdade, para bactérias. Só que tem várias bactérias no nosso corpo que a gente quer ter. Bactérias benéficas, por exemplo, que a gente tem na nossa flora intestinal. E aí, quando você toma esse antibiótico de uso indiscriminado, o que acontece? Você toma e ele entra como um avalanche no seu corpo. Ele passa lá pelo seu intestino como um tsunami e ele leva tudo embora. As bactérias ruins, que provavelmente às vezes estavam te causando também uma doença, né, algum tipo de infecção, mas ele também leva a nossa flora intestinal, ele leva nossas bactérias boas. Lógico que se você toma de vez em quando, o próprio corpo ele se recupera, mas se você é uma pessoa que tem muita infecção, que vive tomando antibiótico, ou que você compra sem receita mesmo, qualquer arranhadinha na garganta você arruma um antibiótico, então olha, eu sinto te dizer, mas você tá ficando cada vez mais vulnerável a infecções. Você entra num ciclo vicioso porque você deixa o seu intestino fraco, fica vulnerável a infecções. Aí você toma um antibiótico, deixa o seu intestino fraco e por aí vai. Então você precisa repor essa flora intestinal. Como que eu posso repor, então, Carmela, a minha flora intestinal? Principalmente com alimentos probióticos, né? As fibras que eu falei agora aqui na dica passada são alimentos prebióticos, que é alimento para nossas bactérias boas. Mas a gente precisa consumir esse alimento, mas também ter as bactérias boas que vão consumir a fibra, certo? Então, os alimentos probióticos, eles devolvem a nossa flora intestinal. Por exemplo, iogurte, leite fermentado, né? Kefir. Então, você pode incluir esses alimentos na sua alimentação novamente, que você vai repor a sua flora intestinal. E principalmente dando um alimento a essas bactérias benéficas, que é a fibra que eu falei na dica passada, certo? Então vamos para a nossa quarta dica. E esse é um motivo que quase ninguém imagina, que é o baixo consumo de gorduras. Isso mesmo, você sabia que quando você come pouca gordura, o seu intestino também pode ficar seco e aí atrasar o seu peristaltismo, que é o nosso trânsito intestinal que a gente falou no começo do vídeo? Isso mesmo. Então, você precisa incluir o consumo de gorduras boas na sua alimentação. Carmela, o que são gorduras boas? Abacate, coco são frutas fontes de gorduras boas, azeite, frutas oleaginosas, como por exemplo castanha de qualquer tipo, nozes. Esses alimentos que têm mais gordura, mas uma gordura de uma boa qualidade, vai lubrificar o seu trânsito intestinal e também vai contribuir para o seu funcionamento intestinal, certo? Então vamos para a nossa quinta dica, que é sobre exercício. Então provavelmente se você é uma pessoa sedentária, você também já tem uma tendência maior a não ir ao banheiro. Isso mesmo. Então quanto menos exercício você faz, quanto menos atividade física, mais lento geralmente vai ser o seu intestino, certo? Então essa é a nossa quinta dica, faça exercícios, pratique exercícios. E a nossa sexta dica é sobre estresse. Isso mesmo, não adianta você fazer tudo isso que eu falei pra você se você for uma pessoa muito estressada, né? Porque se você for uma pessoa muito estressada, o que vai acontecer? Você vai também travar o seu intestino, certo? Então não seja uma pessoa estressada, né? Seja zen, certo? E a nossa última dica, que é não saia correndo de casa. Principalmente de manhã. Se você é uma pessoa que acorda muito atrasada e você sai correndo de casa, provavelmente o seu intestino não vai funcionar. Carmela, mas o que isso tem a ver? Você tá falando baboseira já. Não, gente, eu não tô falando baboseira. Sabe por quê? Porque quando você acorda, principalmente quando você come o primeiro alimento do dia, o seu corpo ele dá um oi. Né? O seu sistema digestório, ele recebe um oi. Então, ele recebe uma mensagem que você tá acordando. Nossa, que legal! Carmela tomou café, então eu já posso começar a funcionar. Só que se você sai correndo de casa, não toma café da manhã, se você vai correndo pro trabalho, já acorda atrasado porque você ficou colocando 5 minutos lá no modo soneca, o que vai acontecer com você? O seu peristaltismo, que é o trânsito intestinal que a gente falou lá no começo do vídeo, ele vai ser inibido. Exatamente. E aí, todas as vezes que você tem vontade de evacuar e você inibe
inibe, né, você inibe essa vontade, você atrasa o seu peristaltismo. Lógico que se você não for uma pessoa que tem sensibilidade ao intestino, você vai acabar evacuando mais tarde no mesmo dia. Agora, se você já é uma pessoa sensível, você fazer isso, você tá acabando com o seu trânsito intestinal. Não faça isso, não sai correndo de casa, não sai atrasado. Acorda um pouquinho mais cedo, né, pra você ter tempo de tomar seu café da manhã com calma, de ir ao banheiro, que eu tenho certeza que seu dia vai começar muito melhor, porque você não vai começar o dia sendo uma pessoa enfesada, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, porque aí você me incentiva a fazer mais vídeos. Eu vou ficar muito feliz se você curtir e comentar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz em ajudar você. E marca o seu amigo, compartilha esse vídeo com uma pessoa e contribua para um mundo com menos pessoas enfesadas. Olha que coisa boa que você tá fazendo pra humanidade, pra população. Tá vendo? Você pode mudar o mundo com um vídeo da Nutri Carmela. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!